Glória a Deus. Vamos lá então. Então vamos para o tempo nosso da palavra. Eu na verdade, assim, Deus tem falado muito no meu coração, me dirigido em alguns assuntos muito específicos em relação à palavra, e eu tenho experimentado e vivido. Eu sempre digo assim, eu gosto de falar coisas que eu tenho vivido, coisas que Deus tem falado no meu coração. E às vezes eu sou contundente em alguns assuntos, porque Deus tem me levado a ser assim. Eu respiro esse ar, né? Eu quero isso na minha vida, eu quero ser confrontado muitas vezes, eu desejo isso, porque o homem, a Bíblia diz que o coração do homem, ele é extremamente enganoso, e quando você é confrontado, aí, quando você é espremido, aí a gente vê o que sai de dentro da gente, não é verdade? Então eu sempre me vejo confrontado com a palavra. E nos últimos dias, aí Deus me deu duas palavras em relação ao que eu preguei em Semana Santana. E aí eu comecei a orar, e Deus falou no meu coração muitas coisas. Aí eu fiz uma salada aqui, mista, né, das duas últimas mensagens que eu preguei. E eu quero passar um pouquinho para você. Deus tem falado no nosso coração. Nós temos iniciado o trabalho aqui no Santana Núcleo, né? E a gente tem visto coisas, por exemplo, na semana agora, na semana passada, nós tivemos um problema sério de uma irmã. Ela tinha um problema de um câncer no útero, e foi diagnosticado esse câncer, e nós começamos como igreja, nos levantamos para orar, e ela muito abatida, preocupada. Para você ter uma ideia, ela vai fazer 20, né? Ela não perdeu um fio de cabelo na quimioterapia, não caiu um fio de cabelo dela, né? E aí, numa semana, ela foi fazer os exames, o médico falou que ainda tinha alguma coisa, e aí restava alguma coisa. E aí na quinta-feira ela teve escudo no Jardim Santana, e nós oramos. Na sexta-feira ela voltou no médico, aí ela passou lá, conversando com a Sueli, que é do nosso concert, disse: olha, quero dar boa notícia, o médico não achou nada, ele investigou tudo, não achou nada, não há nada. Então eu vejo esses dias como Deus nos levando a viver, a experimentar os verdadeiros milagres. Irmão, milagre não é ficar rico não, viu? A gente acha que milagre, Deus vai me abençoar. Irmãos, tem muito mais que isso, como diz a canção da Fernanda, tem muito mais que os planos que Deus tem para você. Mas eu quero começar aqui algo nessa noite, falando de que Deus tem falado no meu coração. Abra lá em Atos 2, eu vou juntar aqui duas mensagens, e eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Porque Jesus, ele tinha um propósito bem definido quando ele veio neste mundo. Jesus não veio aqui, nasceu, cresceu, depois pensou o que ia fazer, não. Jesus já veio enviado pelo Pai com propósito. Você está aqui com propósito. Você não pode imaginar, pensar que você está aqui de qualquer maneira, não. Deus tem um propósito na tua vida. Fala para o teu irmão: Deus tem um propósito para você. E esse propósito já está no teu coração. Agora nós vamos trabalhar um pouco nisso. Então, Atos 2, 42 diz aí, né? E perseverar. Como viviam os convertidos? Isso já para mim já foi uma pergunta que já caiu como uma bomba no meu coração. Como viviam os convertidos? Quando eu li esse negritinho aqui, eu falei: nossa, como é que eu estou vivendo? Você já parou para pensar, se você é convertido, como é que você tem vivido? Tem crente, mas está cheio de crente aí meia boca. Muito, muito. Mas aqui tem algo, um diferencial para nós aqui. Você já começa dizendo como viviam os convertidos. Olha, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, a primeira coisa que dá no meu coração é essa questão da doutrina. Ninguém mais prega sobre doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Nós precisamos ser ensinados todos os dias em relação à palavra de Deus. Não se prega, mas se ensina da palavra de Deus na igreja. Se prega qualquer outro tipo de teologia. Teologia da riqueza, né? Do bem-estar, do eu, né? Tudo envolve na primeira pessoa. Eu tenho que satisfazer, tudo é para mim. Eu vivo em função de mim mesmo. Essas pessoas vêm para a igreja hoje, mas elas não querem ser ensinadas. Confronta uma pessoa para você na palavra, você corre o risco dela ir embora. E muitos pastores pensam: você já foi embora 20% do dia, já foi embora. Eu estou um pouco ligando se isso, né? Eu quero ensino.
E pessoas hoje aqui na igreja, nós estamos batendo nesse. Pastor Fábio? Nós estamos respirando. Por quê? Irmãos, uma vida ela só pode progredir, a palavra de Deus, se ela for ensinada. Você não gera um filho e joga ele no mundo. Você gera uma pessoa e você ensina ela. Glória a Deus. A comer. Pega com a mão esquerda, você, não, de repente cai tudo, mas não, pega a outra mão, tenta a outra. Não é assim? Então, como é que esses homens começaram a viver? E Jesus, a base da vida de Jesus foi ensino, foi cura, ensino. Jesus, ele tinha um objetivo. Então, nós como igreja, nesses dias, nós precisamos abrir os nossos olhos para aprender a palavra de Deus. Para você ter ideia, tem crente que vem na igreja e traz a Bíblia. Tudo bem, você está com o seu celular, glória a Deus, mas nem isso às vezes tem. Irmãos, tem que ter a Bíblia. A Bíblia é um fator indispensável para o nosso crescimento. É o teu alimento, é o pão diário da tua vida. Se você não lê a Bíblia pelo menos meia hora por dia, não se alimenta, irmão, você não tem como perseverar no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, inclui tudo, mas tudo inclui ensino da palavra de Deus. E muitos estão vivendo de uma forma errada em relação ao Evangelho, porque não foram doutrinadas na palavra de Deus e não se preocupam em aprender. Deixa eu dizer uma coisa, você está preocupado em aprender a palavra de Deus? Irmãos, se aprender a palavra de Deus, não é vir no culto, sentar aqui, achar que isso aqui é a nata da tua vida. Não é. Não é. O bem-estar da tua vida, no momento que você abrir os seus olhos, você tem que entrar na presença de Deus, se fortalecer, ser humilde, saber que você tem necessidades básicas da tua vida, de aprender do seu. Irmãos, e ensino fala muitas vezes de comportamento. O que nós estamos vendo hoje no mundo cristão, em termos de comportamento, é terrível. É terrível. Você não sabe como o teu irmão vai reagir se você for exortar ele. Você não sabe a reação dele. Porque as pessoas não estão baseadas na palavra de Deus. Por isso que nós coloquei para mim as semanas aí. Pode ser, Camila? Nós fizemos essa campanha, né? E aqui não tem nada de campanha, não. Aqui a campanha aqui é princípio, ensino, né? E parece até que quando a gente olha para um quadro como esse, né? Olha aqui, 9 princípios bíblicos para ser feliz. Dá para você entender? Princípios bíblicos, ensino, doutrina, é isso que eu estou fazendo. Porque quando você olha assim, felizes os humildes, prega a humildade hoje, abre mão, sofre o dano, né? Dê outra face, não é o toma lá da cá, que hoje assim é, bateu, levou, não é assim? E isso no mundo cristão estou falando. Bateu, leva o troco. Irmãos, eu estou dizendo isso no meio cristão. E como que viviam os apóstolos? Como que viviam os convertidos? É isso que eu quero despertar você nessa noite. Como que viviam os convertidos? Como é que eles foram ensinados? O que Jesus deixou para nós como igreja? Essa igreja contemporânea que está se afundando, que está deixando de ser bom testemunho, dar bom testemunho. Então, o nosso princípio aqui, para ser feliz, sabe qual é? Valorizar o outro. Não valorizar a si próprio, mas valorizar o outro. Humilde diz, felizes os que choram. Imagina. Fala para o cara, você está chorando, você está feliz, rapaz. Você está aprendendo a lidar com perdas. Imagina. Você fala para uma pessoa assim, olha, Deus está te ensinando agora você lidar com as suas perdas. Que é isso, pastor? Eu quero de volta o que é meu. Tem muito disso hoje. Eu tenho direitos. Eu conquistei. O que a gente ouve na igreja, infelizmente, é isso. Mas nós não queremos abrir mão. Felizes os mansos. Mansidão. Prega mansidão. Que é isso, pastor? Imagina.
você ser ferido e perdoar, a igreja está caminhando na contramão. Feliz que tem fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ensina. É você ser misericordioso. Até eu preguei esse tema. E o tema era assim: o que é misericórdia? É misericórdia, né? Cardio. É você acolher o miserável dentro do teu coração. É isso que Jesus veio nos ensinar: viver como igreja, viver como convertidos. Eu quero usar aqui duas situações em relação à palavra de Deus, para entender qual a diferença que o ensino faz na nossa vida. Porque não é fácil, irmão, subir aqui e falar verdadeiramente aquilo que Deus quer que você fale, e viver aquilo que Deus quer que você viva no seu dia a dia. É muito difícil. Não é fácil não. Então, pode tirar. Eu quero usar dois exemplos aqui. Eu quero que você vá no livro de Ruth. Vai lá no livro de Ruth. Eu vou mostrar para você quando o Espírito ele dá. O ensino tem muito a ver com as decisões que você toma no dia a dia. Por isso que Jesus veio trazer, o ensino para os seus discípulos, caminhar com eles. Olha o que diz aqui: nos dias, vamos lá, você achou aí Ruth? O capítulo 1, Ruth 1, capítulo 1, versículo 1. O livro de Ruth. Nos dias em que julgaram os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque. Tem uma música aqui. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, filhos, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesse ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Vamos parar um pouquinho aqui, olha para mim agora. Nós estamos vendo aqui uma situação muito trágica do que aconteceu. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é a questão de você entender, ouvir que Deus está com o coração. Nós estamos vivendo dias nesse país terríveis, que está sendo ensinado, que está sendo proclamado tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E muitas pessoas estão recebendo certos ensinos, estão tomando decisões fora da palavra de Deus. Aqui o que acontece aqui, eu não sou muito de pesquisar, de afundar, isso aí tem os pastores aí que fazem. Meu negócio é catar o bom e ir para cima. Pesquisa é o Fábio, o pastor Fábio, Marco Aurélio, o Elmo. Eu vejo aquilo que o Espírito fala já, quando o coração começa a fomentar, ele deixa perder. É que nem aquela vaca no pássaro, fica remoendo, mastigando. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que observar na palavra de Deus. E aqui eu comecei a entender um pouco por que essa família ela toma uma decisão no momento daquele dia. Porque a Bíblia diz aqui que esse momento aqui era um momento muito difícil, era um momento de grande confusão. A primeira coisa que estava aqui nesse momento era um momento de confusão espiritual daquela terra. Quem acha que nós vamos ver um momento muito sério de confusão?
Então, cuidado. Você está baseado no ensino da palavra, aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. O que Jesus diz a teu respeito. O que pode, como foi cantado aqui, né? O que Deus tem a respeito de você, o pensamento que Deus tem a respeito de você. E eu comecei a olhar aqui, a primeira coisa, né, que eu vi aqui foi o contexto familiar. Olha aqui, o nome do homem aqui, Elimeleque, significa Deus é meu rei. Deus é meu rei. Certamente a família vem construindo algo aqui. O nome da esposa aqui, Noemi, é agradável, encantadora, amável. Mas aí eu fui ver o nome dos dois filhos, que é Mahlon e Quilion. Olha o significado de Mahlon: fraco, doentio. Olha o Quilion: desprezado, enfraquecido, entristecido de morte. Meu Deus! Irmãos, o significado para Israel tinha muito a ver com as coisas que Deus fazia. Imagina você pôr nome no teu filho assim: doentio, fraco, acabado, destruído, amaldiçoado. Então eu comecei a entender o contexto na questão. Irmãos, o ensino para nós é básico. É a sobrevivência do homem de Deus, da mulher de Deus, da família de Deus. É o ensino. Você tem que começar a entender, a compreender quais são aquilo que está ao teu redor, as circunstâncias que você está vivendo, e cuidado com as decisões que você vai tomar nesses dias. Porque aqui eu fico imaginando um contexto familiar levou essa família a tomar uma decisão errada, não confiar em Deus. E sabe a primeira coisa que o ensino produz na vida de uma pessoa? Confiança. Quando você é ensinado, você confia. Você não abre mão daquilo que Deus planejou na tua vida. Ela ministrou aqui sobre sonhos. E muitos estão vivendo fora do ensino da palavra e começam a viver uma vida totalmente destrutiva, porque começam a agregar. Eu fico imaginando como é que um homem que recebe do pai, não, um nome começa e transfere para o filho uma maldição dessa. Faltou algo para ele. Há algo aqui que eles não receberam, não foram ensinados. Olha, cuidado. Vai pôr o nome do teu filho de Quilion. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com as suas decisões. O que eu quero trazer esse momento aqui é um momento. Eu creio que esses dias a igreja tem a voz profética para dirigir esse mundo. Eu creio. Por mais que nós possamos ser vários aqui, temos dificuldades, somos homens, mas nós temos aqui profetas que hoje têm liberado palavras de poder, de direção, de vida vitoriosa aqui nessa casa, irmão. Nessa igreja, as igrejas que hoje cumprem com a palavra de Deus, mas nós precisamos estar atentos à voz profética que tem saído desse lugar. Porque, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui no decorrer da palavra que essa família teve perdas por falta de ensino, perdas irreparáveis. Aqui foi restituído muitas coisas na vida de Noemi, mas ela sofreu a perda, o luto. Muitas famílias hoje estão sofrendo em perdas irreparáveis, porque não estão sendo ensinadas, estão apenas, camuflando, tentando trazer a pessoa, levando aquele evangelho frouxo. Não funciona. Cuidado com o evangelho frouxo. Cuidado. A Bíblia diz que nós devemos ser ensinados, provados na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser provados no fogo do Espírito. E é isso que nós precisamos aprender como igreja nesses dias. Porque aqui essa família sofreu danos. Olha, esse momento aqui era um momento de apostasia. Você quer mais do que nós estamos vivendo hoje, de apostasia desse mundo, inclusive na nossa nação. E muitos crentes, sabe o que fazem hoje? Criticam aqueles que estão se levantando contra a apostasia. Estou falando demais. Irmãos, orem por eles, para que eles tenham coragem. Se você não tem coragem, pelo menos encoraje o outro em oração. Cuide. É isso. Porque aqui, irmãos, faltou uma voz profética.
faltou direção, faltou ensino, faltou temor. Como viviam os crentes naquela época? Ali, quando Jesus levando os seus apóstolos, havia temor. Falta hoje temor e tremor na igreja em relação à palavra de Deus. Nós não podemos afrouxar. Nós estamos negociando. Nós estamos negociando princípios que são fundamentais para a vida do crente, para a sobrevivência da igreja. Eu vi uma frase que isso é muito forte: quem negocia princípios não tem valor. Se você negocia os seus princípios, você perde o valor. E nós, como igreja, estamos perdendo os valores, os princípios da palavra de Deus, porque nós estamos desprezando o ensino, a doutrina que tem que ser afirmada. Então, se você está frouxo aí no Evangelho, meu irmão, sacode a poeira e levanta para Deus, me ajuda. Porque tem muita gente frouxa. Tem muito. Não estou dizendo que você não tem dificuldade. Todos nós temos dificuldade, temos situações de pecado. Irmãos, a doutrina, olha, é arrependimento. O que se menos fala na igreja hoje é arrependimento. Não dói mais o pecado no crente. Não dói mais. O cara pega o coração de Deus, dá as costas para Deus e diz para Deus: o Senhor tem que me abençoar. O irmão fere o outro, vira as costas e diz: o Senhor tem que me abençoar. Fere a igreja, que é o corpo de Cristo, e diz: o Senhor tem que me abençoar. Como, irmãos? A Bíblia diz que nós somos um corpo. Se você chora, eu choro. Se você se alegra, eu me alegro. Se você peca, dói em mim. Se eu peco, tem que doer em você. Você tem que me exortar, você tem que me ensinar. Essa é a verdade do Evangelho. Então, a doutrina da igreja hoje foi esquecida, que é arrependimento, batismo, dons. As pessoas não querem buscar isso no seu coração. Exercitar os dons de misericórdia, de socorro, de abandonar o seu próprio mundo e sair em busca. Lá nós temos pregado lá no Núcleo de Santana. Olha, há 3 categorias de pessoas que eu quero: cuidar daquele que está aqui, quero o gentil, mas também quero o desviado, que tem muita gente desviada. Se hoje os desviados voltarem para a igreja, triplica o número de pessoas que se perderam. E de quem que é a responsabilidade? Somos nós, porque nós não estamos ensinando as pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas segundo aquilo que é a palavra de Deus diz, que é arrependimento. Não podemos mais chegar diante do pecador e dizer: não, olha, puxa vida, olha, mas fica tranquilo. Não! Olha aqui, você tem que se arrepender. Arrependimento é o que traz a presença de Deus para a vida do ser humano. Amém. E aí, o arrependimento, ele vai para o batismo, né? Ele recebe os dons e ele começa a glorificar, a exercitar, né? A contribuir com o corpo, com a igreja local, com a igreja universal. Irmãos, para mim é base do Evangelho. Aí, as outras coisas, as coisas virão, o sustento virá, tudo virá na tua vida. Mas a base do Evangelho é arrependimento total, é perdão. Arrependimento envolve perdão. A Bíblia diz: se você é perdoado, você tem que perdoar. E aqui, eu não vou usar todo o contexto aqui, porque eu gostaria que você pudesse pensar um pouco nesse texto. Vá ler isso, irmãos. Procure, né? Faça que nem eu, né? Você não precisa afundar, não. Deixa os pastores mais, né? O pessoal mais capacitado. A gente só dá aquela mergulhada assim, recebe o poder do Espírito e fala assim: é isso que eu quero para a minha vida, pronto, né? Aí eu vou ouvir os mestres, aí eu vou ouvir, né? Olha, eu viajo, mas viajo com ele. Depois que eu viajo sozinho, eu me perco. Então eu fico na minha. Eu vou até onde eu posso, né? Esse que é gostoso, irmãos, o corpo. Olha, por isso que eu me maravilho com o corpo, com a igreja.
uma porção. Cada um tem uma porção. E isso aqui é tão bom viver, irmãos. É tão bom viver. E eu creio nessa. Eu quero partir para esse momento agora, onde o ensino ele gera também um ato profético na nossa vida. E você não se perde. Olha, a maior palavra que eu já vejo que ensina é isso. Ensina a criança onde ela deve andar, porque quando ela for velha, ela não se desviará. E criança aqui, irmãos, fala também daquele que você gerou. Aquele bebê na fé que você tem obrigação de cuidar dele. Tem gente, pastor, ganhou a vida para Jesus, está aqui agora. Seu não, você que gerou o filho, cria ele, bata ele, dá mamar para ele, dá sopinha para ele, dá feijoada para ele. Pô, não interessa, vai lá. Vamos lá, agora eu quero ir lá em 2 Reis. Não quero demorar muito, não, até para você também. Até aqui está comigo, amém? Não? Glória a Deus, não? Você vai entrar firme na doutrina aí, né? Vai buscar o ensino, amém? Glória a Deus, porque, irmãos, nós estamos aí em vias de grandes situações. E eu falei aqui, crente tem medo de crise está com defeito de fabricação. Tem crente que tem defeito de fabricação, tem medo de tudo. A Bíblia diz que o amor lança fora. Você está com medo do quê? Você foi ensinado a perseverar? Você está firme na doutrina? Crise é uma oportunidade em que vem a crise, sabe por quê? Os caras vão vir babando aqui na porta da igreja, pedindo uma orientação. Os caras vão vir desesperados aqui. Pastor, o que eu faço? Fulano, o que eu faço da minha vida? Eu estou perdido. Meu filho, arrepende-te. Faz que nem João Batista lá. Irmãos, a Bíblia diz que quando João Batista ia para o deserto pregar, nem Herodes competia com ele. O plenário dele ficava vazio, né? Esse plenário segundo vai ficar vazio, sabe por que vai estar cheio a igreja? Porque os caras não vão aguentar essa crise. Eles não vão aguentar assim. Onde está o povo mais feliz da terra? Aleluia. Está aqui. Glória a Deus. Você não dá glória a Deus. Você não é. Está tentando ser, mas você não é. Não é. Porque você levantaria da cadeira e dasse glória a Deus, e deixa essa crise vir. Porque vai chover aí, aleluia! Pelo menos um corajoso aqui, né? Aleluia! Deixa essa crise vir. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai ensinando, o sopro do Espírito vem lá onde você trabalha, o seu CD, as pessoas vão ver e dizer, meu Deus do céu, tem algo aqui de esperança nisso, tem um conteúdo de esperança no meio dessa crise. Aonde está esse povo? Vai lá na imobiliária, seu a gente está todo em crise, mas por que esse cara está vendendo tanto? Não, Maurício, tem alguma coisa. Vamos lá pegar a receita dele. Aí você fala assim, está aqui, o primeiro antibiótico seu, arrependimento. Para você ser curado, arrepende-te. Arrepende-te. Irmãos, eu não estou pregando aqui nada de motivação. Eu não quero motivar você, não. Eu quero te ensinar. É isso que eu quero. É isso. Deus tem me levado a viver, a respirar isso. Quero nem saber se vai faltar dinheiro. A crise hídrica. Sabe o que vai acontecer com a crise hídrica? Vai brotar uma rocha lá no fundo do meu quintal, vai sair água. Aí eu vou chamar os vizinhos, vem aqui, ó, tem água aqui, ó. Tem água aqui, ó. Você quer beber água? Tem aqui. Ih, tá faltando comida. Ixi, vai cair do céu para mim. Vem aqui, eu te dou, reparto. Você não tem problema. Mas só tem uma coisa, arrepende de morar com você. Você vai levar, filho, mas você vai receber uma palavra. Glória a Deus. Querendo ou não, você vai. É isso que acontece, irmãos. O mundo vai se afundar. E a resposta para esse mundo é a igreja. Aleluia. Mas a igreja que aceita o ensino, a igreja que tem doutrina, a igreja que persevera, a igreja que entende que é dom, que é manifestação da glória de Deus, que quer se livrar do pecado. É isso. Vamos lá então, primeira vez. Estou entusiasmado, né? Preciso voltar aqui. 2 Reis, capítulo 8. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 8. Olha aqui, irmãos, o que quer ser ensinado, o que quer experimentar do melhor de Deus. Essa sunamita aqui,
essa mulher dá uma lição para nós. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurou a vida, dizendo: levanta-te, vai-nos da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra, ensino, guarda aí, irmão, ensino, palavra, ensino do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus, tempo determinado. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a proclamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Pois você vai ler pela frente aí. Irmãos, voz profética está aqui. Irmãos, no momento de uma crise, surge uma voz dizendo: olha, a direção é essa. Tome esse caminho, tome essas atitudes, faça isso, porque certamente aquilo que é teu será guardado. Todo o bem dessa mulher, ela saiu, ouviu a palavra, ela foi em direção onde o profeta tinha dito, ela, do tempo que ela viveu ali, foi em direção do profeta, ela volta a clamar tudo aquilo que lhe é direito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que é teu, que está guardado nos céus, a Bíblia diz que o inimigo não pode tocar. Glória a Deus. E sabe que o diabo não pode roubar de você? É aquilo que Deus planta no nosso coração. É a semente do ensino, é a doutrina verdadeira, é o evangelho que não negocia em tempo de crise, nada. Então eu quero nessa noite deixar isso no teu coração, que você promova isso dentro de você, que você saia daqui. Irmãos, essa mulher, Deus antecipou a ela o momento de crise que ia haver. Irmãos, eu creio que esses dias que Deus vai começar a falar sobre nossas casas, Deus vai começar a falar no nosso coração: olha, faça isso, exercita isso, pegue aquilo, guarda isso. Não tome decisões precipitadas, persevere na doutrina, busque ensino. Não, porque de repente, se você tomar uma decisão errada, a perda pode ser irreparável. Quantos já experimentaram perdas aqui? Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu vivi isso na minha vida, na minha família. Se eu contar para você as burradas que eu fiz na minha vida, o que eu fiz a minha esposa sofrer, meus filhos sofrer, sabe por quê? Porque eu comecei a viver a fragilidade, achando que eu poderia negociar com Deus, e que Deus ia entrar na minha conversa. Você já viu um crente que tem lábio doce? Entendeu? Deus não entra nisso, irmãos. Não entra. Não adianta você tentar jogar o suquinho em Deus, Ele não vai entrar no teu jogo. Se você tomar um caminho errado, Deus vai deixar você ali até você aprender, voltar ao teu arrependimento. E essa mulher, irmãos, ela evitou grandes problemas na vida dela, porque ela ouviu uma voz profética, dando a direção, as decisões que ela tinha que tomar. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje: sai daqui com pensamento. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com os pensamentos que estão passando pela tua cabeça agora. Pode ser uma armadilha, pode ser uma seta, pode ser algo que vai gerar perdas irreparáveis na tua vida. Escuta isso, é uma voz de Deus para você hoje. Cuidado com o que você está fazendo, você pode levar a tua família para o buraco. Você pode. Você pode tomar uma decisão hoje, afetar os seus filhos por anos. Você pode causar uma ferida, um trauma na vida do teu filho, da tua esposa, da tua família. Mas é necessário, irmãos, Deus está falando ao nosso coração esses dias como igreja. Nós devemos vigiar o nosso coração. Então, vamos ficar com isso. Eu estava lembrando aqui das 10 virgens, a prudência. Outra coisa, irmãos, que tem que ser ensinado na igreja é a prudência. A prudência, irmãos, no momento de uma decisão, cuidado. Cuidado das decisões que você vai tomar na sua área emocional. De repente você está sofrendo com situações conjugais, familiares. Cuidado com a decisão que você vai tomar. Pode gerar uma perda irreparável na tua vida e pode causar dificuldades, problemas sérios que vão traumatizar aqueles que Deus deu para você cuidar. Olha, essa mulher volta para a sua terra,
restaurada tudo. Ela chega ali, ela diz: olha, agora cadê o que é dele? E aí você vai ver todo o contexto, meio de uma conversa, de uma situação, vem uma revelação, o rei traz e devolve tudo que é dela. Ela não sofreu dano de nada, ela apenas obedeceu o tempo que ela tinha que ficar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está aprendendo, está ensinando você hoje a lidar com o tempo, com espera. Cuidado, espere. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, eles voarão no mar. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você pode dar um aplauso a Jesus?